Nenhuma semente é mais poderosa do que a palavra. Existem muitas sementes poderosas nesse mundo, nada é mais forte do que a palavra. Eu tenho, nesses 40 anos de vida, experimentado o poder da palavra. E olha que, apesar de ter nascido num ambiente como esse, né? Eu sou filho de pastores, neto de pastores, mas eu já tentei de tudo. Já tentei me desviar, já tentei conhecer outras religiões, já tentei negar Deus. Teve uma época da minha vida que eu estava tão desesperado, eu falei, Deus não existe, e tentei provar que Deus não existia, aí que tive um encontro verdadeiro com Ele. Então, eu não estou falando que a palavra é a semente mais poderosa porque eu estou treinado a falar isso, mas porque eu experimentei isso na minha vida. E o que eu quero te ensinar hoje de manhã é fruto de algumas experiências que eu tive com Deus. Então prepara o seu coração, porque a semente mais poderosa do mundo, que é a palavra de Deus, vai entrar no seu coração e vai germinar na tua família, nos teus negócios, no teu ministério, no teu futuro, nas tuas amizades, no teu relacionamento, em tudo que você fizer. Abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 6. Nós vamos entender uma das passagens mais famosas da Bíblia. É a famosa passagem de Gideão. Esse mês, praticamente todo, eu vou ficar falando de Gideão. Onde eu for, no Café com Destino pela manhã, nas pregações que eu fizer, em tudo eu vou falar de Gideão. Por quê? Porque Gideão, a história de Gideão tem muito a nos ensinar. E eu quero começar a ler a partir do versículo 11 do capítulo 6 de Juízes. Se nós lermos tudo vai tomar muito tempo, eu vou ler essa parte e depois eu vou contando tudo o que aconteceu. Versículo 11 eu vou ler na versão King James, diz assim: E veio ali um anjo do Senhor, se assentou debaixo de um carvalho, que é uma árvore, que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, o seu filho, e o seu filho Gideão debulhava o trigo, malhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Qual é a outra versão que diz poderoso e guerreiro? Poderoso e valente. Me diz uma coisa, o que esse homem poderoso e guerreiro, poderoso e valente estava fazendo? Malhando? Para malhar trigo tem que ser poderoso na terra? Para malhar trigo tem que ser guerreiro? Por que o anjo chamou ele disso? Se ele era um agricultor. Eu já quero começar nessa manhã explicando como Deus fala contigo. Existem 3 pessoas que estão constantemente te olhando. Primeiro é Satanás. Sim, acredite, ele te vê. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele não é inimigo de Deus. O inimigo de Deus é o dinheiro ou o amor às riquezas. Você não pode servir a 2 senhores, ou você serve a Deus ou você ama as riquezas. Mas o nosso inimigo é Satanás, o nosso adversário. Não de Deus, mas o nosso. E esse inimigo te olha 24 horas e tudo que ele vê na sua vida é o passado. Ladrão, prostituta, mentiroso, adúltera. Ele vai lembrando, toda vez que ele te vê, ele só vê teus passados, só o que você fez lá atrás. Ele vai te lembrando de onde você saiu, vai te lembrando de onde você estava. Quando você tenta fazer alguma coisa para Deus, fala assim, você? Essa é a função dele. Diabo significa advogado de acusação. A função dele é te acusar o tempo todo. E para te acusar eu preciso olhar o seu passado. Então o tempo todo ele fica lembrando do seu passado. Mas tem uma segunda pessoa que sempre te vê. São 3. A segunda é o ser humano. Todos os dias você está diante de um ser humano. Alguém da sua família, alguém do seu trabalho, você está aqui na igreja. O tempo todo você está diante de um ser humano, sim ou não? E o ser humano tem um problema.
tem memória fraca para o passado, não consegue enxergar o futuro, então te julga pelo presente. Então por isso que para o ser humano é muito importante qual relógio você está usando, qual carro você chegou, porque ele quer julgar você não pela tua história e nem pelo que você vai se tornar, mas pelo que ele consegue interpretar, que é o presente. Então por isso o ser humano está preocupado com a roupa, está preocupado se você está gordinho, está magrinho, né? Porque ele quer te julgar por algo que ele consegue entender, e o ser humano só entende o presente. Mas tem uma terceira pessoa que perdoa o passado, não se limita ao presente e já te viu no futuro. Essa terceira pessoa, Deus, quando olha para você, não olha pelo que você fez, não olha por onde você está, mas ele já consegue enxergar quem você vai ser. Ele olhou para um homem malhando trigo e fala: guerreiro! Sabe quem foi o homem que livrou Israel da mão dos midianitas? Esse homem malhando trigo, que um anjo aparece e fala: forte, valente, guerreiro. Não, mas eu estou só malhando trigo. Mas é porque eu já te vi lá na frente. Eu sei do que você é capaz de fazer. Eu já vi você derrotando os midianitas como se fosse um só homem. Quando Deus fala com você, você não entende, porque você está se olhando baseado no que você passou lá atrás e no que você é hoje. Mas Deus está falando baseado no que Ele já viu lá na frente. É por isso que é difícil entender uma palavra de Deus. Por isso que é difícil entender quando Deus fala: vou te usar, hein? Eu sou medroso. Sabe qual foi a resposta de Gideão? Está aqui no versículo 13. E Gideão disse: ó, meu Senhor. Vai começar a desculpa. O ser humano adora dar desculpa. Ontem à noite eu deitei, chegou de viagem ontem, cansado. Aí deitei à noite assim na cama, Janine deitou. Ela falou assim: Tiago. E quando a gente já está deitado, ela chama Tiago para pedir alguma coisa. Aí eu fingi que estava dormindo. Ela: Tiago, estou dormindo. Vai pegar água. A gente estava no quarto, a cozinha lá embaixo. Eu falei: Jesus. Aí eu pensei todas as desculpas que eu posso dar. Estou cansado, já estou deitado e tal. Mas tem uma coisa que eu aprendi em 16 anos de casado: com o esposo não adianta dar desculpa. Ela vai ter uma resposta melhor do que a sua. Eu falei: claro, meu irmão, vou lá. Fui lá e peguei a água. Porque chega uma hora do seu relacionamento que você sabe que desculpa não funciona mais. Mas como Gideão estava começando o relacionamento com Deus aqui, ele ainda tentou dar desculpa, que quem nunca? Então ele fala assim: ó, meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que sobreveio tudo isso sobre a gente? E onde estão os milagres que os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Que força se eu estou malhando trigo, gente? Qualquer um pode fazer. Porque tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E ele disse: vai continuar as desculpas. Ó, meu Senhor, com que salvarei Israel, se a minha família é a mais pobre em Manassés, que é a tribo dele? E eu sou o menor da casa do meu pai, não sou o mais velho, não sou o mais rico, não sou o mais forte, sou o menorzinho. Por algum motivo Deus gosta de usar aqueles que não conseguem naturalmente fazer, para que a glória dele não seja dividida com ninguém. Quando você fala assim: eu não consigo fazer, aí Deus adora. Eu não posso, Deus ama. Eu não sou capaz, Deus, mas eu sou. Eu sou fraco, Deus, mas eu sou forte. Você pode dar desculpa que for, que Deus vai no contrário e fala: mas então deixa que eu faço, porque eu não divido minha glória com ninguém. Eu vou fazer de um jeito que todo mundo saiba que na tua vida quem fez fui eu.
As desculpas de Gideão não foram suficientes para calar o Senhor. Ele falou: vai ser você mesmo. E eu te digo que você vai derrubar todos os midianitas como se fossem um só, porque existem estratégias divinas que não correspondem às ideias dos homens. Existem ideias, você para pensar, são 135 mil midianitas contra, no início, 32 mil israelitas. Quem ia ganhar? 135 mil, é lógico. Mais de 100 mil homens a mais. Mas ainda assim, vai que tem uma vitória parcial e aqueles homens falam: ah, viu, nosso povo estava preparado. Então Deus manda Gideão dar um grito e falar assim: quem aqui está com medo de ir à guerra? Quem aqui é covarde? Porque a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. Covarde não é medroso, não. Covarde é o que deixa de fazer por medo, porque tem muita gente com medo e continua fazendo. Tem várias coisas na minha vida que eu tive muito medo, fui lá e fiz. O problema é quando você deixa de fazer as coisas porque está com medo. Deixa de fazer as coisas porque está ansioso. Deixa de fazer as coisas porque não acredita mais. Covarde. Quem aqui é covarde? De 32 mil homens, ficaram só 10 mil, 22 foram embora. A maioria era covarde. A pior coisa é você ir para uma guerra do lado de um covarde, porque você vai ser atingido, ele não vai te socorrer, ele vai ver o perigo e não vai conseguir atirar. É muito melhor você ir em menor quantidade, mas com gente que vai lutar por você, do que ficar no meio da multidão que vai sair correndo quando o bicho pegar para o seu lado. Quem está pegando essa? Ficam só 10 mil homens, agora são 10 mil contra 130 e poucos mil. Impossível de ganhar. Deus olha para o exército, Gideão já está desesperado. Deus olha para o exército e fala: ainda tem muito. Gideão: Senhor, não sei como é que você faz conta, mas nas minhas contas a gente já morreu, imagina. Deus falou: tem muito. Pega esses 10 mil homens, manda beber água nessa fonte que está aqui. Quem beber água igual se fosse um cachorrinho, colocando a cara na água e lambendo, você tira do exército. Quem botar a mão e trouxer até a boca, você mantém no exército. Sabe quantos educadinhos tinham? 300 só. 9.700 homens fizeram algo que nem hoje, em 2022, em Israel, é lícito fazer: largar a arma para cuidar das suas próprias necessidades. Hoje em Israel você anda, eu tive a oportunidade de ir dezenas de vezes. Você anda, você vai ver jovens, muito jovens, 18 anos, no shopping, jogando videogame, com fuzil atravessado. Com roupa normal, com roupa paisana. Você vai ver mulheres, você vai ver senhores, andando na rua, com um fuzil, com uma pistola. Porque não importa se você está de serviço ou não, em Israel não se larga a arma. Até hoje. E aqueles homens deixaram a arma de lado, tiraram os olhos do fronte, de onde o inimigo poderia vir, e baixaram a cabeça para saciar as próprias necessidades. Quem se preocupa mais consigo mesmo do que com o exército que está lutando, vai cair, vai sair fora, vai ser eliminado. E 9.700 homens foram eliminados. E restaram apenas 300. Mas eram 300 valentes, 300 que não largavam a arma, 300 que estavam focados no objetivo. E a Bíblia diz que Deus entregou os midianitas na mão de Gideão. Agora, por que Gideão foi escolhido? A vitória está aqui, aconteceu, pronto, Gideão ganhou. Depois de 7 anos de opressão. Por que Gideão foi escolhido? Por que não você? Por que não eu? Por que Gideão? Por que não uma pessoa melhor? Por que não alguém que já estava treinado para a guerra?
A Bíblia diz que Deus entrega os israelitas na mão dos midianitas porque eles fizeram mal, fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Aqui você não precisa ser teólogo para entender que está falando de idolatria. Toda vez que você coloca alguma coisa na sua vida acima de Deus, você perde algo que só Ele pode te dar: proteção. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Esses dias eu fui almoçar, talvez um mês atrás, fui almoçar com um homem muito poderoso e tinha 4 seguranças fora do restaurante, 2 dentro, em mesas separadas, e eu e ele numa mesa. Eu falei: rapaz, é muito segurança, né? Ele falou assim: mas eu oro todo dia, porque se um dia o mal quiser me pegar, com segurança ou sem segurança, me pega. Eu falei: você acredita em Deus? Ele: opa. Aí ele citou esse versículo: se Deus não me guardar, em vão vigia minhas seguranças. Então a verdade é que você pode até fazer a sua parte. Para que você vai usar cinto de segurança no carro se Deus te guarda? Porque você tem que fazer a sua, porque a Deus não se pode tentar. Então quem pode usar o cinto de segurança, porque tem carro, faça. Quem é empresário grande pode usar segurança, que faça, mas não é isso que vai garantir a sua segurança. O que vai garantir a sua segurança é Deus. E é uma das maiores bênçãos que o ser humano pode ter de Deus aqui na terra, é a proteção. E a Bíblia diz que quando Deus vira o rosto de Israel, porque Israel estava adorando outros deuses, foi-se a proteção, e os midianitas começaram a invadir Israel, a ponto, diz o versículo 3, que Israel semeava, e os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente subiam até eles, acampavam e não deixavam nenhum sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Eles empobreceram Israel. Versículo 6. Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas. E sucedeu que quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, Deus enviou um profeta para Israel. Então 2 coisas aconteceram para que Gideão fosse escolhido. Primeiro, houve um clamor, porque Deus sempre responde orações. Deus responde o clamor do seu povo. O povo estava todo errado, ainda assim Deus atendeu. É engraçado que a gente que é pai, só quem é pai e mãe entende isso. Como é que Deus pôde livrar Israel se eles estavam fazendo algo que Deus pediu para não fazer? Só quem é pai e mãe entende. Você pediu para o seu filho não encostar naquele copo. Você falou: não encosta, meu filho. Ele vai lá, quebra o copo. Você vai ficar chateado. Você vai repreender, vai botar de castigo, mas você vai matar seu filho? Você vai deixar de amar seu filho? Sim ou não? Só quem é pai e mãe entende isso. Vou mais complexo agora, mais fundo. Tem vezes que eu digo não para os meus filhos só para protegê-los de mim mesmo. Vou dar um exemplo para você entender. Meu filho esse dia falou: pai, eu posso levar o iPad para tal lugar para jogar? Eu falei: não. Mas pai, todo mundo lá vai estar fazendo. Aí por quê? Eu tinha explicado para ele que eu não quero que ele jogue certos joguinhos. Por exemplo, jogos de matar, de tiro, eu não quero. Você acha que ele vai estar longe de mim com os amiguinhos da idade dele e não vai jogar? Sim ou não? Só que eu me conheço. Se ele fizer isso, eu vou ficar irado por ele ter me desobedecido, vou botar ele 10 dias de castigo sem iPad. Então o que eu faço para protegê-lo de mim mesmo? Não deixo nem ele levar. Quem pegou isso aqui? Porque depois que ele fizer, eu não vou saber lidar com isso. Eu vou botar logo de castigo porque ele me desobedeceu. Então tem vezes que Deus diz não para você, não é porque ele é mau, é porque ele quer proteger você dele mesmo. Ele sabe o que ele terá que fazer se você errar dessa vez. E foi isso que está acontecendo aqui. Deus decide intervir, porque a situação de Israel estava ficando insustentável.
estava empobrecendo. O povo que foi plantado na terra para ser o mais próspero da terra estava pobre. Porque quando a proteção vai embora, a primeira coisa que é atingida na sua vida são as finanças. Porque quando as finanças desestruturam, é fácil para o casamento desestruturar, para a criação dos filhos desestruturar, porque a sua atenção toda volta para as necessidades básicas. Se está faltando comida na mesa, se não consegue pagar a escola das crianças, o aluguel está atrasado e a luz está cortada, irmão, a educação dos filhos deixa de ser prioridade, o casamento deixa de ser prioridade. Você vai para a rua, dá um jeito de botar comida na mesa, sim ou não? Lógico. Então o inimigo sabe como fazer para te distrair das coisas principais. Ele manda logo uma dificuldade financeira para te desequilibrar, você ficar correndo atrás das necessidades básicas e esquecer as prioridades. E nesse tempo em que o povo estava desnorteado, o que o povo fazia porque era covarde? Porque estava com medo. Quando os midianitas chegavam, eles plantavam. Gente, isso aqui que é engraçado, ó. Eles plantavam todo ano. Eles sabiam que os caras iam vir e ainda assim plantavam. A esperança era grande, mas o medo foi maior do que a esperança. Porque quando os midianitas se aproximavam, a Bíblia diz que eles corriam para as cavernas e se escondiam e deixavam a colheita à mercê. Um homem, de todo Israel, decidiu pensar diferente, anote isso, pensar diferente e proteger a colheita. Esse foi o homem escolhido, que no meio de um clamor do povo, pensou diferente e fez diferente. Porque quem pensa diferente, acaba fazendo diferente. E aí você chama a atenção de quem realmente pode te promover. Sabe o que ele faz? Em vez de ir para a caverna, ele pega o trigo, que lhe cabia, a parte da família dele, leva para o lagar. Lagar é lugar de quê? Vinho, uva. Lagar é onde se faz o vinho. Você colocava as uvas, pisava nas uvas, até recentemente o processo de vinho era esse, agora está mais automatizado, e transformava a uva em vinho ali no lagar. Sabendo que os midianitas estavam atrás do trigo, ele pega o trigo e leva para um lugar onde os midianitas não procuravam, porque não era a época de uva. E malha o trigo em outro lugar, diz a Bíblia, para tentar proteger a colheita dos midianitas, para que eles não viessem e roubassem. Um homem decide pensar diferente. Segundo, um homem continuou trabalhando, porque Deus pode chamar até despreparado, mas desocupado não chama não. Estava todo mundo com medo na caverna, Gideão estava malhando o trigo em outro lugar, falou assim, pode me pegar, mas vai me encontrar trabalhando. Você nunca vai ver Deus chamando alguém na Bíblia, nem homem, nem mulher, nem o que for, homem de Deus, mulher de Deus, que não estivesse trabalhando. Todos estavam trabalhando. Davi estava cuidando das ovelhas. José estava cuidando do gado. Gideão estava malhando o trigo. Você pode chutar qualquer um aí. Estava trabalhando quando Deus chamou. E Gideão, na época que estava todo mundo se escondendo, estava trabalhando. E com inteligência. Porque não é o trabalho em si que te dá o retorno. É o trabalho inteligente. Não é trabalhar muito, é trabalhar certo. Gideão estava trabalhando certo, ele estava trabalhando de uma forma que protegia a colheita. Então Deus viu nele um homem valente, porque no meio de medrosos, um estava pensando diferente e fazendo diferente. Deus falou, opa, esse dá para usar. O problema é quando está todo mundo fazendo e você vai lá e faz igual. Se torna mais um no meio de um monte de gente igual. Mas quando no meio de uma geração de iguais você faz coisas diferentes porque pensa diferente, você é um candidato a ser usado por Deus nessa geração. Deus aparece para Gideão. Eu não vou entrar na teologia, mas essa aparição desse anjo aqui é uma teofonia, ou seja, uma aparição de Jesus antes de vir em carne. É o próprio Deus em forma de anjo falando com Gideão. A gente tem 1000 explicações teológicas para provar isso. Não é o caso de hoje, mas só para que você entenda que é o próprio Deus falando com Gideão. E quando Gideão reconhece o Senhor, ele fala o seguinte, se és tu, fica aqui, até que eu lhe traga uma oferta. E presta atenção, quando você vai ver a oferta que Gideão entregou para ele,
tinha cordeiro no meio, tinha coisas que demoravam horas para preparar. Ele fez o anjo do Senhor, ele fez o próprio Deus esperar para ele preparar as coisas. E quando ele voltou, o anjo ainda estava lá. Era o Senhor. O sinal que ele pediu, Deus deu. E ele entrega aquela oferta e começa toda a transformação de um homem de agricultura para um homem guerreiro. Sabe uma das coisas que ele ofertou? O que ele mais estava lutando para proteger, o trigo. A maior quantidade dessa oferta que ele deu para Deus foi justamente o que ele mais estava lutando para proteger. Toda vez que eu tentei proteger algo meu, por mim mesmo eu acabei perdendo. Esse aqui não tem como, é seguro, eu fui lá e perdi. Toda vez que eu coloquei na mão de Deus, multiplicou. Então você encontra várias características do porquê Gideão foi usado. Primeiro, ao invés de estar escondido, estava trabalhando. Segundo, pensava diferente, fazia diferente. Terceiro, tinha pactos com Deus. Que só oferta na casa do Senhor, como você fez aqui mais cedo, quem tem um pacto com Ele? Quem não tem, nem entende isso. Tem um monte de gente que me pergunta lá nos stories do Instagram: pastor, eu tenho que dar oferta, eu tenho que dar dízimo. Eu nem respondo. Porque a pessoa que pergunta isso não tem um pacto com Deus, ela não vai acreditar no que eu estou falando. Você tem que ter uma experiência com Deus, conhecer Jeová Jireh, o Deus provedor, de perto, para entender esse conceito. Senão não adianta eu te explicar. Eu tenho 40 anos servindo ao Senhor. Aos 40 anos de servir ao Senhor, eu fui provisto milhões de vezes na minha vida. Então não vem falar para mim que dar dízimo e oferta não é de Deus, porque eu vou te provar que você só tem um pacto com Deus quando você pega o que você mais quer proteger e entrega para Ele. Essas são 3 características que você nota em Gideão, que fez Gideão de um mero agricultor, o mais pobre, a família mais pobre de Manassés, o menor da casa do pai dele, ou seja, um insignificante, se tornar o libertador de Israel. 7 anos de opressão acabaram por causa da atitude de um homem. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que a opressão, por mais que esteja durando um ano, sobre a tua casa, tuas finanças, teu ministério, sobre a tua vida emocional, vai cair hoje. Como se fosse um só homem, esse exército do inimigo vai cair da tua vida. Deus vai te dar a força e a estratégia de Gideão. Lembre-se, Gideão não era ninguém especial, não tinha sangue real nas veias, não vem dar essas desculpinhas que você dá, não. Ah, mas você se deu bem porque você é filho de pastor, o outro também porque o pai dele já era empresário e emprestou dinheiro. Você fica olhando a vida dos outros tentando dar desculpa por que você não venceu, o outro não venceu. E Gideão, que não era ninguém? Aliás, é muito mais fácil quem não é ninguém virar algo na mão de Deus, porque quem é alguma coisa quer lutar com Deus. Não, mas isso aqui eu já tinha, né, Deus? Isso aqui eu não sei se foi você que me deu. Chega uma hora que ou tudo é de Deus ou nada. E se você percebe que Deus está te chamando para fazer algo nessa geração, você precisa ser como Gideão. Toda vez que eu vejo um novo movimento se formando, eu vou para o meu quarto orar. Porque eu nunca vou correr para as mesmas cavernas que está todo mundo correndo. Eu preciso entender onde Deus me quer. Às vezes Deus me quer no lagar malhando o trigo e não escondido numa caverna. Deus sempre vai te colocar no lugar onde um anjo vai te encontrar. Deus sempre vai criar a situação para que você esteja exatamente no lugar onde Ele vai te achar. E quando Ele te achar, ser forte e corajoso. Não te mandei eu? Você vai tentar dar desculpas. Você vai tentar, não dá. Ele fala assim: não sou eu que estou te enviando? Não, mas é que eu sou o mais pobre. Mas eu não estou mandando você ir? Não, mas é que eu não tenho capacidade. Mas quem vai te capacitar não sou eu? Não, mas é que a desculpa que você der, meu filho, eu vou continuar te rebatendo. Então vá lá e faz. Chegou uma hora, ou chegou a hora, de verdadeiros Gideões se levantarem, pensarem diferente, fazerem diferente, entregarem o que têm ao Senhor e livrarem o povo da mão dos opressores. Enquanto a igreja estiver de pé, os opressores não vão oprimir o povo. Se você continuar de pé como igreja, fazendo o que Gideão fez, ninguém vai oprimir o povo de Deus.
suas finanças estarão livres, seu casamento estará livre de ameaças, sua família estará protegida, sua vida espiritual estará ligada ao Senhor. Prepare-se, porque 2022 será um ano de lutarmos como Gideão. Ainda que esteja em menor número, nós vamos vencer.